Hoje, na segunda reportagem da série Transportes, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a lei de acessibilidade é descumprida por 88% das cidades que têm frota de ônibus municipais. A reportagem é de Jéssica Castro. Filas longas, ônibus lotados, horas de percurso para ir e voltar do trabalho. Essa é a realidade de quem depende do transporte público no país. E as dificuldades para aqueles que precisam de algum tipo de serviço especializado são ainda maiores. A gente fica muito tempo em pé aqui na fila, não tem lugar para a gente sentar e muitas das vezes as pessoas não dão banco para a gente, finge que está dormindo para não dar o banco para a gente preferencial. Porque muitas das vezes a rampa não funciona. Aí, às vezes, eu fico na parada. Se ela não desce, ou às vezes ele desce e ela não funciona para subir. Aí fica o ônibus parado também. Porque tem que ter manutenção e eles não dão manutenção. É uma grande dificuldade porque é o nosso meio de locomoção principal, né? No nosso dia a dia, para ir para o nosso trabalho, para nossas atividades de lazer. Nós somos pessoas com deficiência, mas nós somos também pagadores de impostos aí. Então nós precisamos dessa acessibilidade do piso tátil, seja uma rampa, seja um sinal sonoro, para que nós possamos ir e vir com dignidade. Essas e várias outras adaptações para quem precisa de um transporte acessível já foram estabelecidas na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas a realidade é bem diferente. A legislação ela prevê que o transporte tem que ser acessível e a regulamentação do Inmetro, ela especifica quais são os acessórios que o veículo tem que ter para facilitar então o acesso à locomoção dentro do próprio veículo. Então, vão desde dispositivos de acionamento sonoro, campainhas, numa altura determinada pelo Inmetro para que o usuário ele possa então demonstrar que pretende descer do veículo, bem como a disponibilização de espaços dentro do veículo para alocação da cadeira de rodas e também a plataforma elevatória. Se tem dois cadeirantes, se for um que consegue fazer transferência, quer sair da cadeira e sentar no banco, aí dá para ir. Mas se não, tem que ficar. Um vai e o outro fica. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do ano passado, 88% dos municípios que oferecem ônibus como transporte público descumprem a lei de acessibilidade. A região Nordeste foi a que apresentou o menor número de veículos adaptados. Se aquele caso individual começa a se repetir no dia a dia da prestação do serviço, nós podemos questionar isso de uma forma coletiva e verificar por que esse problema está acontecendo. Por exemplo, quando a pessoa ela tenta acessar o transporte público, mas não tem aquela rampa, né, que a legislação determina que um determinado percentual do transporte coletivo tenha que oferecer para a população. Então, se esses relatos começam a se repetir, a gente verifica que é realmente um problema coletivo, que não foi apenas um problema individual daquela pessoa. Obviamente que ela vai poder ter a reparação de forma individual, mas a gente também vai poder questionar e pedir aos órgãos de fiscalização que verifiquem essas questões a fim de que ocorra uma prevenção, né, de forma difusa ou coletiva para toda a sociedade. Casos de descumprimento da legislação acabam parando no judiciário. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros da segunda turma obrigaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para pessoas com deficiência. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ajuizou a ação civil pública, defendendo que a alegação de alto custo para adaptar a frota não seria justificativa para o descumprimento da legislação. O município e a empresa concessionária foram obrigados a fazer as modificações e foi proibida a entrada de novos veículos para o serviço sem a adaptação necessária. Infelizmente, né, a justiça, ela, em muitos momentos, precisa agir por falta do cumprimento, não só do Estado, mas da sociedade civil em cumprir as leis também. Então a justiça ela é fundamental nesse processo para que ela, de certa forma, obrigue que seja cumprido o nosso direito.
Então é bom que se denuncie na própria empresa, tem empresas que já têm um 0800 para isso, ou na própria prefeitura, no caso, ou na própria Secretaria Municipal, porque faz parte de uma fiscalização do poder concedente, mas nunca deixe de denunciar, porque é a única voz ativa que o cidadão tem. Se ninguém denunciar nada, tudo corre da mesma forma diariamente. Havendo a denúncia, há a correção, há a possibilidade de melhoria da qualidade do serviço.